Meus irmãos, a paz. Estou aqui na área de casa. Se os irmãos ouvirem algum barulho, é criança, é barulho de automóvel. Mas eu quero falar algo importante para você. Não perca o foco. O inimigo ele vai lutar com unhas e dentes para tentar impedir que você desenvolva o trabalho no Senhor, para que você venha desanimar, para que você venha achar que não vai se concretizar aquilo que Deus ele tem preparado para você. Nós vamos citar um exemplo daqui a pouco, tirado do livro de Neemias. Eu quero dizer para você que o inimigo ele já de várias maneiras tentou me desanimar, fazer com que eu perdesse o foco. Mas o importante é confiarmos no Senhor e entregarmos todas as nossas petições ao Deus de Israel. Amém? Segundo, no livro de Neemias, nós vemos 3 tentativas do inimigo desanimar a trajetória de Neemias para que ele pudesse cumprir aquilo para qual ele foi vocacionado. Nós vemos em Neemias capítulo de número 2, versículo de 17 ao 20. Está assim escrito: Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós. Desprezaram-no e disseram-no, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eu lhes respondi e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Nós vemos que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e quando chegaram alguns que vieram de Jerusalém, e ele soube que Jerusalém estava queimada, as portas fendidas, o muro destruído, a casa de Deus abandonada, e os irmãos estavam em extrema pobreza. Ele começou a jejuar e orar e pedir a Deus que mudasse aquela situação. E aí ele rogou ao rei, e o rei lhe deu cartas, dando autorização para que ele pudesse erguer aquilo que estava caído, que ele pudesse trazer o povo de volta à adoração ao Deus do céu. Mas só foi ele chegar no lugar, só foi ele começar a querer fazer algo da parte de Deus, que aí se levantaram, como está aqui, Sanbalates, Tobias e Gesem. Sempre haverá Sanbalates, Tobias e Gesens que irão tentar impedir o teu crescimento, o meu crescimento, o nosso crescimento. Sempre haverá alguém, irmão, que vai criticar quando você for tomar uma atitude. Porque para ajudar são poucos, mas para colocar críticas destrutivas são grandes os números. Mas aí a resposta nossa é a mesma que foi dada, que Neemias deu para eles. Ele disse, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. O Deus do céu é que fará você prosperar. O Deus do céu, ele, por nós sermos seus servos, vai nos levantar, nos dar força para levantar e edificar. Ele disse, mas vós, que critica, que zomba, que está ali, não tem parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Segundo, nós vemos a segunda tentativa, os inimigos eles lutaram para retardar a edificação dos muros, está no capítulo 4 do livro de Neemias. Eu vou ler para você entender. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito,
e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifique, vindo a raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobia, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tampar, iraram-se sobremodo. Nós vemos que agora, como eles não só criticavam, como eles começaram a ver tomar forma, agora eles zombaram. Eles disseram que aquilo que eles iam construir não tinha solidez, não tinha firmeza. Muitos não vão te ajudar no processo, muitos vão te criticar, muitos vão zombar, muitos vão olhar para o passado, mas Deus, ele traz uma novidade, Deus, ele traz algo novo, Deus, ele traz uma nova perspectiva de crescimento. E aí, quando eles veem que o povo se animou para trabalhar, eles se iraram sobremodo. Mas é assim, muitos vão se irar, muitos vão ficar revoltados, muitos até vão te abandonar, muitos vão falar de você pelas costas. Mas o importante é não perder o foco. Terceira tentativa, os inimigos conspiram. Agora eles querem atrapalhar. Eles querem agora te fazer com que Neemias perca o foco. Está em Neemias capítulo 6, de 1 ao 3. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o Arabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu já tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem vieram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-lhe o mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto a deixasse fosse ter convosco? Irmãos, mesmo sendo um plano para destruir, eles convidaram para a festa, eles convidaram para congregar com eles, eles convidaram para fazer algo com eles. Irmão, se uma pessoa não te estendeu a mão, não te ajudou, não foi parte do processo, por que está inquieto se essa pessoa vai estar ou não presente no dia da sua vitória? Continue focado, continue com a mão estendida, continue olhando para aqueles que estão com você desde o começo, para aqueles que apoiam a sua jornada, e principalmente não perca o foco da pessoa de Jesus Cristo. Deus, ele sabe verdadeiramente o que tem planejado para a tua vida. Deus, ele sabe o quão é poderoso ele para fazer abundar, superabundar, mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Se você gostou dessa mensagem, eu não estou aqui te pedindo dinheiro, não. Eu estou pedindo a sua ajuda, que você compartilhe com o maior número de pessoas esta mensagem, que você deixe o seu joinha, que você me ajude a divulgar a palavra de Deus e que você ore por nós. Estamos começando um trabalho novo aqui em São Miguel dos Milagres e eu creio que Deus irá abençoar grandemente e eu conto com a tua oração em nome de Jesus.